treteiras desse meu Brasil varonil. Eu tinha tanta coisa bacana para falar, mas eu vou falar de morte. Vamos falar de morte porque estamos enterrando mortos, estamos lidando com a morte, não só na sua faceta arquetípica e conceitual, mas na sua faceta mais concreta. E por isso eu acho que o tema se faz pertinente e, mais do que pertinente, muito necessário. Por isso eu dou as boas-vindas do outro lado da vida para as minhas queridas amigas Beatriz e Melissa. Tudo bom, menina? Tudo bom, tô bem. Tô bem viva, eu gostaria de ressaltar. Lidando com a morte, porém vivas? Vivas. A gente, como diria o poeta, a gente mal nasce e começa a morrer, né? Mas estamos morrendo todo dia. A gente começa a morrer no segundo que a gente nasce. O que eu acho legal da gente começar esse episódio falando é que a gente fez um episódio na nossa primeira temporada sobre ciclos, que não foi exatamente sobre morte, mas a gente falou bastante dessa faceta arquetípica e simbólica da morte, porque a gente estava falando do ciclo vida, morte, vida. Mas foi em um outro contexto, né? Eu acho que esse tema ganhou outra dimensão agora que a gente está lidando coletivamente com a morte, com a sua face concreta durante essa pandemia. E não só nessa pandemia, né, gente? A gente vive a morte numa necropolítica diariamente. Sim. A gente está lidando coletivamente com medo da morte, né? Coisa da epidemia, da pandemia. A gente lidou coletivamente com morte antes, né? Muito através da guerra, através de outras epidemias, não a nossa geração, né? É inédito para a nossa geração, mas historicamente já lidamos, mas eu acho que a diferença muito também está nessa globalização, né, da pandemia. E o fato de termos redes de comunicação digital, parece que o medo, o medo da morte se transmite, né, também com uma facilidade, com uma velocidade que a gente não teve em outros momentos históricos, né? Enfim, estamos lidando com essa concretude, assim, né, desse que a gente sabe desde o momento que a gente nasce, talvez não exatamente, né, desde o momento que a gente nasce, a partir do momento que a gente toma consciência, né, a gente vai tomando consciência, vai vivendo, tomando consciência da morte, mas ela é sempre jogada para escanteio, né? A gente não entra muito em contato com essa materialidade. A gente vai entrando em contato com ela quando as pessoas da nossa vida que a gente conhece começam a morrer, né? Mas a nossa própria morte é tipo meio um assunto meio macabro, não é bom falar disso, né? Não atrai, é uma coisa assim, né? Esquisita. Sim, a gente está como que se estivesse lidando com a morte batendo as portas, né, cara? E eu acho interessante, assim, estar ressaltando também as questões políticas vinculadas a isso, né? Você comentou essa globalização da morte, né? Quase como se fosse uma guerra mundial, né? É como se a morte estivesse invadindo todos os estados, todos os espaços, e ela não faz distinção entre civis e soldados, né? Ela vem para todo mundo, culpados, entre aspas, ou inocentes. E acho interessante também que, assim, a morte ela não estava tão presente na nossa vida de bolha de classe média, em estados que não estão diretamente envolvidos em confrontos, em guerras civis, mas a morte ela sempre esteve aí, nunca deixou de estar. Inclusive, a gente começou o ano com uma quase nova guerra mundial, né? E parar para pensar também aqui na nossa realidade brasileira da morte ser muitíssimo concreta para a maior parte da população, principalmente nas comunidades, falando a gente aqui especificamente no Rio de Janeiro. Então, essa experiência da morte concreta, né, e súbita que o vírus traz também, né, algo que nos assalta sem muito aviso, né, mas que é algo já vivenciado assim por boa parte da população há muito tempo, né?
Então, é interessante ver assim a elite intelectual tendo que começar a elaborar também essa experiência, seja acadêmica, científica ou artisticamente também, né? Uhum. Eu acho muito interessante o que você falou da gente ter que elaborar isso, né? Porque nessa dimensão simbólica, a morte realmente começa quando começa a vida, né? Um parto é essa contração e dilatação que é igual à respiração, inspirar e expirar. Isso que é a vida. A vida é essa dança entre o nascer e morrer, entre a vida e a morte. Mas é muito mais simples a gente falar da morte com essa faceta simbólica, apesar de mesmo nessa faceta simbólica a gente ter essa tendência social a querer se afastar, a não elaborar, do que nessa faceta concreta. Quando a face concreta da morte nos lembra do nosso tamanho, que a gente é um saco de carne e osso que necrose, fede, morre, é muito duro. E a gente não pode cair na armadilha Haribo da insustentável leveza do ser, que a gente viu o absurdo que esse discurso pode chegar com a nossa querida Regina Duarte, ex-ministra da sei lá o quê, que não é cultura. Mais uma eliminada do Big Brother do Ministérios. Mais uma eliminada aí dessa necropolítica absurda, que não foi o Bolsonaro que começou essa necropolítica, mas ele é um representante exemplar dessa necropolítica, né? De que vida e morte andam sempre juntas, Hitler, Stalin, enfim, sim, vida e morte andam sempre juntas, mas naturalizar a morte é muito diferente de banalizar a morte e dar o devido lugar e o devido espaço para a morte ao longo da vida é muito diferente de aceitar a morte como negação da vida, que é isso que acontece com as pessoas marginalizadas, nas periferias, nas comunidades, como você bem trouxe, né, Mel? É uma morte que não é um outro lado da vida, que não é uma parte natural da existência, mas uma negação da própria vida. Isso é muito diferente, né? Sim, teve um jornalista chamado Bruno Tortura que ele lembrou, naquele dia que o Bolsonaro falou e daí, né? Ele lembrou um fato que passou despercebido no noticiário, que naquele mesmo dia do Idaí tinha um projeto, o Bolsonaro tinha vetado um projeto de lei que regulamentava a profissão do historiador. Uma coisa assim. E como foi simbólico isso, né? Porque o Idaí para as mortes, na verdade, revela um comportamento de Estado brasileiro, né? Do Estado brasileiro em relação a essa memória de todas as mortes, né? Que esse país passou, mortes da escravidão, né? As mortes da ditadura. A gente não faz esse exercício de memória, né? De honrar as mortes que tivemos. E ele falou um termo muito interessante, né? Que que no Brasil a gente tem uma irreverência com a morte, reverência no sentido de não reverência, né? De não se curvar a essa dimensão assim tão aterradora. A gente lida como se fosse isso mesmo. As pessoas morrem. E, né, eu acho que é justamente isso, aceitar a morte como parte da vida é honrá-la também, honrar o tamanho que ela ocupa, né, na nossa história. E a gente não tem muito esse hábito no Brasil. Sim, sim. Eu creio que aqui no nosso contexto cultural, eu estava até conversando essa semana sobre isso, essa desonra, né, perante a morte aqui entre nós, é uma desonra perante nós como uma coletividade, né?
parando para pensar aí no complexo de inferioridade que fica bem claro aí na nossa cultura, a gente não se dá valor, né? O descaso com a nossa vida está presente o tempo inteiro, com a nossa dignidade, com a nossa força de trabalho, né? Então, acho que não estar honrando a vida é como se fosse mais um sintoma, né? Mais uma manifestação dessa falta de apreço, de autoestima que a gente tem para com nós mesmos, né? E um outro fator interessante é como a gente faz troça de tudo o tempo todo, né? Então, são vários os memes sobre a quarentena. Não vou me fazer de rogado, vou falar que é horrível sim, compartilho também. Mas tem algumas brincadeiras um tanto funestas, né? E o riso brasileiro, ele esconde não só um cinismo, mas também, assim, uma melancolia muito grande, né? Porque não há revolta, não há uma atitude, não há uma reverência, não há uma honra, há só como se fosse um desprezo por aquilo que a gente não pode mudar. Não, com certeza. E esse desprezo, eu acho que ele também ele aparece quando você tem que lidar. Quando a morte aparece sem ser convidada, ela é lidada com desprezo, porque sempre que possível, o assunto é evitado. Não a morte é evitada, né? Como a gente está falando, a morte concreta. Não, mas o lidar, o elaborar. Eu gostei muito quando você trouxe nessa primeira fala, Mel, que a gente precisa dar um jeito de elaborar a morte, seja através da arte, seja através do que for. A gente precisa elaborar isso, porque a morte, querendo ou não, ela está presente. Mas como a gente vai lidar com ela, como a gente vai elaborar esse conceito, é que depende de cada um de nós. E eu acho que a gente, como sociedade, tende a afastar o tanto quanto a gente pode a morte do nosso convívio, do nosso rol de reverências, né? A gente não quer se curvar, a gente não quer enxergar o nosso tamanho, porque a morte também tem isso. A morte vem para mostrar o nosso real tamanho. Quando o ser humano comete a híbris, né, a arrogância de achar que é maior do que é de verdade, vem a morte para nos dimensionar, para nos lembrar que a gente não tem todas as respostas, que a gente não tem todo o controle, que a gente não tem o poder absoluto. E lidar com isso é muito difícil. Então, quando a gente tem que lidar, a gente lida com cinismo, a gente lida com sarcasmo, a gente lida com negação, e sempre que possível, a gente evita lidar. Tanto historicamente, né, como vocês colocaram, quanto de maneira prática, né? A gente pode avaliar até a medicina. A gente levou a morte para um lugar muito esterilizado, né? De um hospital longe, mas não foi sempre assim, né? Nós já morremos em casa, nós já tivemos um contato muito mais respeitoso com a morte, né? Eu não quero falar rotineiro, porque, de novo, tem gente que vive em contextos que lida com a morte diariamente, mas é sempre uma morte marginal, né? E marginalizada. Sim, em algum momento da história, né, a morte se tornou um assunto de especialistas, né? É uma coisa com a qual os médicos lidam, o hospital lida, eu não lido. E é sempre nesse sentido de evitar ao máximo, né, prolongar ao máximo a vida e nessa luta, né, lutar contra a morte. Só que é uma luta, não vou dizer inglória, porque é claro que a gente quer nos manter vivos, nos manter vivos bem pelo máximo de tempo possível, estar aqui, né, estar presente, mas faz parte desse caminho, eu acho, também aprender a morrer, porque é uma coisa inevitável. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente coloca isso num lugar, né, tá fora, tá nesse lugar do especialista que vai fazer de tudo ali para ela não acontecer. A gente deixa de ser capaz de elaborar, justamente, né? E aproveitando esse gancho de falar dos especialistas, né, da morte, que virou um assunto para médicos e especialistas, eu vou chamar a nossa convidada de hoje, porque nós hoje temos uma convidada verdadeiramente especial. O que eu tenho a falar sobre ela? Ela é adorável.
É isso que eu tenho. Nossa Dori. A nossa Dori, nossa convidada é uma médica super ultra competente que está na linha de frente aí do combate do coronavírus no Hospital das Clínicas de São Paulo, e ela é a nossa amiga de longuíssima data, também faz parte desse grupo de afetos fundamental que nos une, a Marília Aguiar. Vamos chamar a Marília para a roda, por favor, que eu estou ansiosa. Vou convocá-la aqui. Vem, Mari. Que vem, amiga! Eu acho que ela tá nervosa. Será que ela tá nervosa? Gente, deve estar. Participação mais do que especial dessa ser humana adorável que a Marília está chegando. Eu estou sentindo a presença dela. Mas além dela ser essa pessoa adorável que a gente ama incrivelmente, realmente ela tem muito a falar sobre como a gente está lidando na linha de frente com essa morte iminente, que esse vírus... Como é que é aquela música? Bactéria escrota, vírus do caralho, tá afetando aí a nossa comunidade. E ela tá na linha de frente, e lidando com isso com a sua face mais concreta, né? Então, acho que ela vai trazer um ótimo contraponto de tudo que a gente fala, porque a gente tem essa tendência, a gente está lidando com isso da maneira concreta, mas muito mais dentro do simbolismo, né? A gente não está vendo a pessoa morrer na nossa frente sem respirar e sem ter respirador. Eu acho que isso é muito difícil, né? E é um episódio que não tá harebô e leve e lindo, né, gente? Mas isso precisa ser falado, sei lá. Enfim, gente. Sim. É um episódio... Ela está a caminho. Um episódio aí que não é o mais fofolético do mundo. Bem, enquanto ela não chega, eu gostaria de falar uma parada, né? Que também tem a questão religiosa, né? Por trás dessa nossa dificuldade de lidar com a morte, né? Considerando que o cristianismo não é muito afeto a isso, né? A morte é aquele momento que você tem certeza que você vai para o inferno sofrer mais do que você já sofria quando estava vivo. Acho que alguém chegou. Chegou? Será que Marília chegou? Chegou! Oi, amiga! Oi, Mari! Bem-vinda, Mari! Tá no rolê. Vixe! Oi, manas! Olá! A pessoa mais adorável desse podcast chegou. Olá! Vocês estão dizendo que ao contrário. Amiga, a gente estava aqui falando que você, além de ser uma pessoa adorável, está lidando com essa vírus escroto, bactéria maldita, na linha de frente do coronavírus no Hospital das Clínicas em São Paulo, e que você, melhor do que ninguém, pode falar de como está sendo lidar com esse inimigo invisível que está fazendo todo mundo lidar com a morte, de repente, coletivamente, na sua face mais concreta, né? A gente não está falando de morte simbólica, de lidar com a morte como o outro lado natural da vida. A gente está falando da morte como negação da vida, quando pessoas poderiam estar vivendo e estão morrendo por questões práticas. Justo. Bom, além de trabalhar no Hospital das Clínicas, também numa UPA na Zona Leste de São Paulo, né? Eu não sei se vocês chegaram a comentar isso. Eu acho que talvez eu esteja até lidando mais fortemente com essa situação na UPA. Quer dizer, não sei, acho que igual. Enfim, eu estou dividindo o meu tempo nos dois lugares e, de fato, as coisas estão bastante complicadas nesse sentido. Infelizmente, a gente tem visto, sim, muitos óbitos por coronavírus e numa situação de muita disparidade, assim, os dois lugares são o SUS, né? Tanto o Hospital das Clínicas quanto essa unidade de pronto atendimento que eu trabalho. E o que a gente observou e que a gente tem observado é que, de fato, os atendimentos por síndrome respiratória, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, né? Que seria uma doença respiratória que é comum nesse período do ano, relativamente falando. Na verdade, agora estaria começando a aumentar mais por conta da chegada do inverno. E
aqui em São Paulo tem toda uma questão de doenças respiratórias por conta de poluição e tudo mais, esse ano foi totalmente fora da curva. O Brasil já está aí na segunda posição do ranking mundial de coronavírus, está caminhando para se tornar o segundo grande epicentro da doença, perdendo no momento só para os Estados Unidos. E em termos de mortes diárias, ele já até passou os Estados Unidos, então, de fato, a gente tem visto muitos casos, infelizmente, muitas pessoas indo a óbito, numa situação em que as áreas ricas da cidade começaram a ter menos mortes, apesar de ter um número muito grande de casos, e as áreas mais pobres, infelizmente, têm mais óbitos. Então, de fato, está sendo bem complicado. Que só ressalto o que a gente estava falando antes, que é a necropolítica faz com que, beleza, a gente agora na nossa bolha está tendo que lidar com essa face concreta da morte com mais veemência, mas as pessoas que estão em condições de marginalidade já há muito tempo lidam com essa face já há muito tempo, né? E uma face muito cruel, porque não é uma honraria da morte na sua faceta natural, honrando a vida e tendo seu lugar, mas numa negação da vida e como se nada fosse, né? E daí morreu, é o famoso e daí, né? Acho que é complicado essa questão até da questão de colocar como e daí mesmo, né? Eu acho que, enfim, não tem palavras para falar a respeito dessa colocação. E, assim, sim, infelizmente, são pessoas que enfrentam dificuldades diariamente, que são negligenciadas pelo Estado há muito tempo. Diria que há centenas de anos aqui no Brasil, inclusive, e, de fato, assim, muito negligenciadas pela saúde, que estão morrendo pela ausência do Estado e também por ação indireta dele, em algumas situações, né? Sim, mas mesmo se a gente não fizesse recorte das pessoas em situação de vulnerabilidade social, a gente vê até na medicina no geral, né? A gente estava falando antes de te chamar, que a gente, como sociedade, a gente botou a morte como um assunto de especialista, né? Quem vai lidar com a morte não sou eu, é o médico. E a própria medicina, além da gente colocar nesse lugar esterilizado do hospital, não se morre mais em casa e tudo mais, os cuidados paliativos sofrem um certo bullying dentro da medicina, ou não? Como é que é isso? Eu acho que, na realidade, o que acontece é que os cuidados paliativos eles ainda são tão grande tabu, não pelo cuidado paliativo em si, mas porque a morte é um grande tabu. Eu acho que o Brasil, de um modo geral, em termos de colocando num panorama mundial, assim, tem uma questão da sociedade de ter uma dificuldade de lidar com a morte por N razões, por ter a expectativa de ser cuidado, enfim, pela nossa formação cultural, a gente tem uma dificuldade de fato de lidar com a morte, como você mesma disse, acho que foi muito terceirizado mesmo para o ambiente hospitalar e para que a equipe médica lide com isso, que até impeça a morte, né? E, infelizmente, assim, ainda são poucas as graduações que trabalham o tema da terminalidade da vida e dos cuidados proporcionais, dos cuidados paliativos e das conversas sobre morte com seus alunos na nossa formação. Então, acho que a formação médica, de um modo geral, ainda é muito deficitária. Existe uma dificuldade de se ensinar a diferença entre uma parada cardíaca e um óbito. Eu colocando isso, né, em termos mais práticos, mais acessíveis, assim, pensando na parada cardíaca como uma situação em que o coração para de funcionar, mas que ele tem uma causa reversível e a gente consegue devolver o curso da vida daquela pessoa. Mas no contexto de um óbito, é um óbito. Eventualmente um coração pode parar e a gente não pode impedir que aquele fluxo continue, que o fluxo natural sendo a morte, né? Então, eu acho que dentro da própria medicina a gente não tem na nossa formação discussões suficientes a respeito de cuidados paliativos e de terminalidade da vida. Isso dificulta, obviamente, na prática, né? Quando a gente adquire o famoso carimbo, o famigerado CRM, que a gente vai para a vida, de fato, e que a gente tem que lidar com pacientes, dar notícias difíceis e enfrentar situações onde somos os principais responsáveis pelo cuidado de uma outra pessoa, nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com isso. Na verdade, mesmo nos lugares em que se fala sobre isso, é muito difícil você fazer essa transição, né? De quando você é estudante de medicina e você não tem um carimbo, para o momento em que você vira médico de fato e você se torna o principal responsável pelo cuidado de outra pessoa. Mas... Mari... Diga, não, é que eu acho que tem aí, na sua fala,
enfim, você acha que os médicos têm uma dificuldade de lidar com aquela realidade que a gente estava até conversando, eu e você, né? De que uma vida salva é apenas uma morte adiada, né? E, na sua opinião, você acha que também a medicina deveria ser um lugar, os médicos deveriam ser treinados para ajudar as pessoas a morrer, não só para evitar que elas morram? Com certeza, com certeza. Eu acho que o treinamento médico falha muito nesse sentido. E foi como a Carol falou, não é bem exatamente um bullying, mas eu acho que, especialmente na formação médica brasileira, existe uma dificuldade de aceitar que esse assunto seja introduzido dentro da graduação. E sim, isso é uma falha do nosso treinamento, de um modo geral. Eu falo especialmente por mim, por exemplo, eu formei no Rio, e agora estou aqui trabalhando em São Paulo, enfim, mas na minha faculdade de origem, formei há 5 anos, tem relativamente falando pouco tempo. Ainda não existe uma disciplina que seja realmente sólida para lecionar cuidados paliativos para os estudantes. Então, é uma falha, sim, da formação médica, a gente não saber lidar com a terminalidade da vida. Exatamente como você colocou, de não só ser treinado para adiar a morte, mas entender isso como um fluxo natural e permitir que as pessoas sigam esse fluxo de uma forma digna. Nossa, eu adorei essa frase, assim, Mari, de entender quando a morte é um fluxo natural e ajudar que as pessoas possam seguir esse fluxo de forma digna, porque isso muda um paradigma que eu acho que muitos médicos têm, que tem a ver com aquela híbris que a gente estava falando, de um delírio de grandeza humano, de ser maior e mais poderoso do que se é de verdade, e que a morte atua diretamente nesse delírio de grandeza, mostrando o nosso tamanho real, que é médicos achando que não estão cuidando de pessoas, que estão tratando doenças. Então, realmente, se você está com o paradigma de que você tem que curar uma doença, não faz sentido você fazer cuidados paliativos, porque você não tem como curar, você não tem como extirpar aquela doença e resolver aquele problema. Mas se você está num paradigma de que você está ajudando pessoas a ter dignidade durante seus próprios processos e enfermidades, aí o cuidado paliativo tem total sentido, né? Eu acho que o cuidado paliativo, ele, na minha visão, assim, e aí eu digo muito da minha visão por N razões, mas eu acho que cuidados paliativos sempre fazem sentido, né? Porque a grande base do cuidados paliativos, pelo menos na formação que eu tive, especialmente aqui na USP, no caso, eu vim para cá para fazer mais um ano, enfim, e aqui se fala muito isso. Cuidados paliativos começa no diagnóstico, no momento em que você encontra o seu doente e você fala com ele sobre o diagnóstico daquela doença que vai acompanhá-lo até o fim da vida. Então, começa na comunicação que você tem com esse paciente. Isso deveria ser uma habilidade básica de todo médico. Porque, eventualmente, quando você fala, você tem diabetes, assim, na visão das pessoas, de um modo geral, ok, vai tomar remédio e talvez o paciente que tem diabetes não precise de cuidados paliativos nunca, digamos. Mas ele precisa de uma boa comunicação desde o momento em que ele recebe esse diagnóstico. Então, é você entender que você está cuidando de uma pessoa, de fato, e não só da doença que ela está carregando. É exatamente isso que você colocou. Então, assim, acho que é extremamente necessário, pelo menos, o conhecimento do que é cuidados paliativos e para que ele serve, né? Uhum. Você acha que a gente precisa aprender a morrer como sociedade, como indivíduo? Não tenho dúvidas. Isso é muito necessário. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar de morte. Talvez o tema esteja um pouco mais escancarado recentemente, porque a gente tem alguns grandes expoentes dessa temática. A Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica que tem levado muito esse assunto para a mídia e tem tido uma entrada até boa assim, a respeito do tema. Mas é um paradigma que a gente precisa mudar muito, assim, em termos de sociedade mesmo. A dificuldade de entendimento não parte só da equipe médica ou do profissional médico que está lidando com o paciente que está indo a óbito por qualquer razão que seja, mas também das pessoas entenderem que a morte é um processo natural, as pessoas vão morrer, assim, em termos de fluxos, obviamente, eu não estou falando de doenças que adiam a vida precocemente, como é o caso do coronavírus agora, ou que não estou falando de fatalidades, eu estou falando de processo de morte de fato. A gente precisa entender isso melhor e a gente precisa, de fato, aprender a morrer de uma forma digna, justamente para que não haja sofrimentos desnecessários no momento em que o corpo está padecendo e, eventualmente, a mente ainda está ali, ou dependendo de cada um, né, com a sua crença, a alma, enfim, todas essas coisas, dependendo da formação de cada um. Mas, naquele momento em que o corpo padece,
eu acho que a gente não precisa acrescentar sofrimentos àquele corpo. Enfim, acho que é isso. Acho que a sociedade precisa muito aprender sobre isso. Sim, e Mari, eu queria te perguntar um pouco mais, voltando, né, à questão do corona, né? A partir da sua observação profissional, também estudos e levantamentos estatísticos, como que você acha que está sendo essa experiência brasileira de estar lidando com essa morte como fatalidade, né? Você comentou que o número de óbitos tem sido muito maior nas comunidades e entre pessoas de classe baixa pela obviedade do absenteísmo estatal, mas também por condutas indiretas, né? Então, enfim, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente o que seriam essas condutas indiretas e como que você acha que está sendo essa experiência para a gente. Se você sente que, de alguma forma, enquanto sociedade, a gente vai ser fortalecido ou se ainda a gente não tem realmente uma estrutura razoável para lidar com a morte e, infelizmente, vamos continuar aí aumentando os números até passar essa pandemia. Bom, então, eu acho que, de certa forma, o Brasil replicou o que em outros lugares aconteceu também nos Estados Unidos. O número de óbitos é maior entre mulheres e negros, de um modo geral, mas pensando especificamente em sociedades, em comunidades mais marginalizadas e com menor acesso a serviços de saúde, quando eu falo de agentes indiretos, é bem nesse sentido mesmo. São pessoas que estão submetidas a situações de violência, pessoas que têm menos recursos de saúde no dia a dia, logo não têm um acompanhamento adequado das comorbidades que acabam predispondo uma maior suscetibilidade ao coronavírus, por exemplo, ou que estão associadas a uma pior evolução da doença. É disso que eu quero falar quando eu falo de coisas indiretas, no caso, né? E, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender, é uma grande lição. Acho que a principal lição que a gente deve levar disso é que a gente precisa fortalecer o nosso sistema único de saúde, que a gente precisa pensar como sociedade num sistema que, de fato, seja acessível ou que garanta, né, no caso, acesso à saúde para todas as pessoas de uma forma mais igualitária. E, assim, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender e a gente ainda tem muito a construir. Especificamente falando sobre morte, eu não sei o que isso vai trazer tanto de aprendizado. Acho que vai ter uma questão de luto complicado que a gente vai precisar lidar como sociedade, porque são pessoas que estão falecendo sozinhas. Então, tem a questão do luto no pós, né, desse momento epidêmico, desse momento pandêmico, que muitas pessoas estão morrendo ao mesmo tempo. Então, toda a sociedade vai viver meio que um luto coletivo. Famílias que estão sendo destruídas e que vão ter que se reconstruir numa estrutura completamente diferente. E é isso, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender, mas não sei dizer, assim, exatamente o que vai rolar. Você trouxe um assunto que eu queria muito conversar, que é o luto. O luto, eu acho que é uma dimensão muito importante quando a gente está falando da morte, né? Porque o luto eu enxergo como o outro lado da morte, né? Com quem fica. E para mim, especificamente, eu enxergo o luto como o processo da vida eterna mesmo, porque para mim não é balela quando a gente fala que as pessoas que morrem ficam na memória de quem os ama, de quem os conheceu, a marca que eles deixaram. Para mim, isso é real mesmo, sabe? É o inconsciente coletivo, é essa vida além da matéria. E o processo de luto, que é um processo muito pesado e triste, que você vai lembrando e sentindo essa saudade, vivendo essa dor de não ter mais essa pessoa materializada do seu lado, é quando você vai fazendo essa passagem da pessoa, da carne e osso, para viver nesse inconsciente coletivo. Então, eu acho que tanto individualmente quanto coletivamente, esse luto é muito importante. E uma das coisas mais cruéis desse vírus maldito, e que acontece também, voltando para aquela questão das pessoas marginalizadas, é a negação do luto, né? Quando você nega aos familiares e aos entes queridos, você poder fazer o processo de luto, você poder olhar para a pessoa, enterrar a pessoa, cumprir os seus ritos, seja lá o que a sua crença acreditar que são os ritos devidos. Mas a gente começou a falar em sociedade lá na pré-história, quando a gente percebe que existiam ritos funerários, né? Sim, é quando justamente essa dimensão concreta
da morte, né, encontra essa dimensão simbólica. Porque para nós humanos, né, a gente precisa dar significado e sentido para as coisas, inclusive para a morte. E o luto é isso, né? É fazer esse processo de elaboração e de simbolização. E aí eu acho que a gente entra também na questão espiritual de tudo isso, né? A morte, a gente tem eu ia começar a falar de religiosidade em algum momento aí. A gente tem no Brasil forte, né, a questão da religiosidade, da espiritualidade, que é uma maneira de lidar com a morte também, de elaborar os possíveis mundos depois dessa vida material, que é muito importante, que faz parte, mas que também coloca uma esfera de medo nisso tudo. Mas eu acho que mesmo que para quem acredita que a vida continua, a morte continua sendo uma passagem muito importante e crucial, né? E não é porque você é espiritualizado que você não tem medo da morte. E como fala o Matias de Stefano, que é um cara que fala sobre espiritualidade, a morte é o momento que a gente se liberta da nossa própria criação, né? A gente cria essa vida aqui, né? Materializa essa vida e em determinado momento a gente vai ter que transcender e abandoná-la. E mesmo que a gente acredite que a gente vai continuar vivendo de outras formas, a gente tem que se desapegar. O grande tema do desapego, né? Que está nas religiões orientais também. A gente vai ter que abandonar essa criação que a gente fez durante esse tempo aqui na matéria. E isso não é fácil, né? Sim. Eu gostaria de acrescentar algumas questões, né, relacionadas à espiritualidade e morte, né? Lembrar de como os nórdicos e os gregos eles se preparavam para morrer, né? Então, disse que quando um nórdico, assim, bem antigo, né, chegava numa idade avançada e sentia que ele já estava para morrer, ele mesmo ia para o meio da floresta e ficava lá sozinho, esperando o momento dele chegar, né? E você comentou também de como a gente tem que se preparar para a morte, né? E viver de uma maneira mais plena, exatamente para quando a morte chegar não ser aquele baque tão grande, né? Isso me lembra um pouco também da filosofia estoica e de Nietzsche também, que falava sobre essa importância de estar enfrentando a morte e de estar regozijando da vida em toda a sua plenitude, que é algo que o cristianismo, do seu entender, rejeita, né? Seria uma rejeição da vida por si só e um medo da morte. Então, é toda aquela existência dentro do ressentimento e de um certo rebaixamento do sujeito. E saindo um pouco da espiritualidade para trazer um pouquinho da psicanálise e da psicologia analítica, né? O Freud tem um ensaio curtinho chamado Luto e Melancolia, que é bem interessante. Ele não fala tanto sobre a questão da elaboração e do trabalho do luto, ele fala mais sobre seus fundamentos. E ele demonstra como a melancolia e o luto têm uma raiz próxima, né? O luto seria mais pela perda de uma pessoa, né? Um objeto externo, em virtude da morte, e a melancolia seria pela morte de um ideal. Então, a melancolia teria esse diferencial de você ter, de certa forma, um esvaziamento do ego e uma baixa autoestima por conta de um ideal que faleceu. Então, a Mari comentou sobre como a gente vai ter que lidar com o luto, porque, caramba, são dezenas de milhares de pessoas que morreram, e para cada uma dessas pessoas tem outras dezenas que estão sofrendo pela perda delas. E também pensar na melancolia que fica também entre aqueles que viveram e que não necessariamente perderam pessoas próximas, de estar acreditando não só que poderiam ser guarnecidos, poderiam viver, e pela perda de vários outros ideais que estão acontecendo no momento de isolamento, seja em âmbito profissional, relacional, enfim. É toda uma penumbra de luto e melancolia que deve recair sobre a gente, mas pensar também na morte nesse sentido positivo, como a Bia trouxe na espiritualidade. Então, Jung sempre falava sobre a importância da morte simbólica, né, da gente compreender, mas matar determinados conteúdos dentro da gente. E isso também aparece muito na espiritualidade, quando a gente passa por ritos iniciáticos
de morte, né? É muito comum em ordens ocultistas que uma pessoa, ao ingressar, ela passe por um rito que simula a morte dela. Eu queria trazer... Sim? Não, eu queria trazer a linguagem mitológica, né? Que a fala de Bia me lembrou muito da descida de Perséfone ao Hades, né? Que ela teve que matar a Core, essa menina, essa donzela que ela era, que corria sob o sol, colhendo flores, e num rapto, que eu também acho simbólico, a questão do rapto, porque quando a gente tem que lidar com a morte, com o luto e com a melancolia, é sempre de forma abrupta, né? Por mais que a gente seja espiritualizado, que a gente se prepare para isso, é sempre num rompante. E então eu acho simbólico que ela seja raptada pelo Hades e tenha que fazer essa descida até o mundo avernal. E nessa descida ela vai se despindo, né? Ela vai abrindo mão dessa criação, dessa core, desse mundo que ela conhecia, das suas certezas, da sua concretude, para ir em direção a algo desconhecido e que vai ter um grande poder, que ela encontra dentro dessa escuridão interna, essa descida que ela está fazendo, que é uma representação também, uma interiorização dela, ela vai encontrar um poder que ela não tinha nesse mundo solar. Mas é dura, uma descida dura. É um momento difícil, não importa se você é espiritualizado ou não. É um momento que você tem que dar a devida vênia, né? Você tem que dar o espaço e a proporção para essa morte professora, mesmo que seja simbólica, né? Você tem que matar a menina para virar a mulher. Core tem que morrer para ela virar Perséfone, a rainha desse submundo avernal. Então, mesmo que a gente esteja falando de, como Jung fala, né, de matar um espaço, matar algo para abrir espaço para algo novo, que é essa faceta frutífera da morte, do mortificacho, como processo alquímico de fertilização, né, de que a matéria orgânica que sobra no processo de morte fertiliza a vida que está por vir. E vida e morte é esse eterno dilatar e contrair, inspirar e expirar. Você imagina que desespero seria a eternidade quando você imagina você eternamente inspirar e nunca ter a pausa para expirar, para sair, para abrir espaço para algo novo, né? A eternidade tem a angústia da morte, né? A angústia do fim, mas eu acho que tem uma angústia também na eternidade, né? Eu lembro de um conto do Borges que chama O Imortal, e ele vai descrevendo a cidade dos imortais, né? E é terrível, porque é uma insônia eterna, e é um jogo de espelhos eterno entre passado, presente e futuro. E ele fala muito bonito, assim, as coisas já não têm mais a preciosidade precária que a mortalidade nos coloca, né? Quando a gente tem a consciência da morte, tudo é preciosamente precário, porque vai acabar. Isso dá um significado, né, também para a vida. E eu acho que nesse sentido que é tão importante a gente, nesse momento, simbolizar a morte, né, lidar com ela concretamente, mas também ter essa dimensão simbólica para dar esse tamanho exato para nós mesmos e para a vida, para dar significado para a vida e para também não deixar que, eu fico pensando também nesse momento, não deixar que a morte colonize a vida. Porque nesse momento em que a gente está com tanto medo, né, da morte, e tudo é segurança, né, a gente entra na neurose da contaminação, mas a gente tem que entender que a gente também não tem o controle total. Então, a gente também não pode deixar que evitar a morte seja uma negação da vida, porque, na verdade, as duas coisas andam juntas, né? E essa é a dificuldade, a complexidade que a gente tem que lidar nesse mundo. Com certeza. Eu acho que, Bia, essa colocação que você fez é muito importante, assim, para a gente que está na linha de frente mesmo, que está vendo as pessoas falecendo, de fato, e a doença é muito terrível, assim, no sentido de você ver uma coisa que é nova, que a gente não tem nada objetivo para combater, digamos, mas
essa coisa que você colocou realmente da morte dando lugar para a vida, da questão da gente não deixar se contaminar exclusivamente pela ideia de morte e até pela questão do próprio luto coletivo que vai se instaurar em breve, assim, na verdade que já está se instaurando, assim. Eu acho que talvez valha a pena a gente dizer que tem histórias bonitas nesse caos todo que está acontecendo. Eu acho que eu comentei com vocês semana passada de uma história que me deixou muito tocada, assim, e que me marcou muito, que tinha um casal internado lá no hospital, eles estavam em andares diferentes. O senhor internou no começo do mês e a esposa dele chegou no hospital mais ou menos na metade do mês. E ele foi de alta antes dela, ela ainda estava precisando de oxigênio, e ele passou para pegar na mão dela e dizer que ele estava esperando por ela, sabe? Então, essas histórias bonitas e saber que existem pessoas e que a gente vai precisar dessas pessoas, cuidar dessas pessoas que estão aqui, que estão nas suas casas quarentenadas e sofrendo com dilemas psicológicos e de sofrimento espiritual mesmo, por estarem sozinhas, por estarem em casa, e as pessoas que já estiveram doentes e que estão saindo dos hospitais, voltando para suas casas, ou as pessoas que perderam pessoas que estão nos hospitais, são pessoas que vão precisar de muito cuidado. Então, a gente não pode esquecer que tem vida e que a vida precisa ser cuidada também. Até pensando em questões de longo prazo, né? Eu acho que a gente não pode deixar isso em silêncio e esquecer que essas histórias, elas têm uma linearidade, elas têm interseções com outras histórias, né? E a gente tem que respeitar e honrar muito essas pessoas que estão falecendo agora nessa tragédia que a gente está vivendo, mas a gente não pode esquecer que as vidas delas se cruzavam com outras vidas que a gente também tem que cuidar, né? Perfeito, Mari, perfeito. E eu acho que é exatamente isso, que a gente possa aprender com essa pandemia, que a gente tem que lidar com a morte, né? Já que a gente não pode evitá-la, já que a gente não pode negá-la, que a gente honre esse momento, que a gente tem espaço para viver individualmente e coletivamente todos os processos que envolvem a morte, que seguem a morte, incluindo o luto, e que a gente possa lembrar que a morte faz parte do ciclo vida, morte, vida. Ou seja, que a morte, se a gente mudar a perspectiva, ela também pode ser um começo, né? Uma continuação, um começo desse ciclo eterno de abrir espaço e de preencher os espaços, né? Essa visão mais criativa do que destrutiva de tudo que a gente está passando. Eu espero que esse episódio não tenha ficado muito bad vibe, porque ele foi lindo, importante e tocante. Eu queria agradecer muito, Mari, você por ter participado dele com a gente. Aconteceu quanto Obrigada, Mari. Foi lindo. Obrigada, linda. Disponham, meninas, a gente está aqui para isso. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês. E muita força, estou morrendo de saudade. Estamos morrendo de saudade. Com esse trabalho fantástico que vocês estão. E continue com o seu trabalho fantástico, porque, como eu já te falei antes, dá muito medo passar por isso tudo, mas dá um pouquinho menos de medo, ou pelo menos um calorzinho no coração. Saber que tem pessoas como você na linha de frente, e que se a gente precisar, vai ter alguém com empatia e noção e empenho para ajudar a gente a lidar com essa sombria e inevitável parte da vida, que é a morte. A quem ficou até aqui, muito obrigada. Beijos de luz e até semana que vem. Beijos.